Boa tarde, pessoal. Bom, o pessoal da Fermentec nos provocou aí para a gente trazer um pouco do que a gente está pensando, de como a gente está estruturando o nosso modelo de gestão, pensando na operação industrial, né? E é claro que a gente sabe que, falando em modelo de gestão, sistema de gestão, esse é um tema que não tem fim, né? E, apesar disso, é necessário que a gente dê a atenção devida, que a gente tenha frequentemente uma análise crítica sobre ele para que a gente verifique se tudo que a gente tem sentido, a gente tem tirado o máximo das ferramentas que a gente tem, e é um pouco do que eu pretendo passar aqui da nossa experiência desses últimos 6, 7 anos, né? E o que tem nos motivado a pensar de forma um pouco mais estruturada é que a Lins ela tem passado por uma transformação relevante, né? A Lins, em 2018, 19, tinha capacidade de processamento em torno de 2,8, dependendo da safra, 3 milhões de toneladas. Nessa configuração, a capacidade nossa de moagem efetiva era em torno de 500 toneladas hora. Aqui nós fizemos um mix açúcar de 34%, mas a gente tinha uma capacidade aproximadamente 50%. E aí o primeiro ciclo de expansão relevante foi feito em 2020, quando nós ampliamos significativamente a planta, né? Entramos com uma linha nova de moenda, ampliamos caldeira, ampliamos etanol naquele momento, e aí nós processamos no ciclo 20 e 21 mais de 4 milhões de toneladas, né? Nesse momento, a gente já deu um salto importante, onde a gente conseguiu processar em torno de 760 toneladas de cana a hora, o mix daquele momento ainda em 50%, e aí a gente seguiu realizando mudanças no parque industrial, né? E aí na safra 21, ainda na safra 21, nós partimos a operação de secagem de levedura. A planta nossa é uma planta desenhada para 30 toneladas hora, a gente produz lá levedura inativa seca, levedura autolizada, podemos produzir parede celular. Lá também nós fizemos uma operação de originação, a gente compra creme de parceiro e seca lá. E também, na sequência disso, a gente ampliou um pouquinho aqui nesse momento o mix açúcar, de modo que na safra 23 nós processamos 4,65, quase 4,7 milhões de toneladas, e aqui já com incremento em mix, e ainda assim subindo capacidade de moagem efetiva, aí próxima a 840 toneladas de cana a hora. Na safra 24, nós operamos aí com 4,7, e aqui vieram 2 ciclos grandes de expansão também. Na safra 25 e na safra 26, nós realizamos duas ampliações para mix açúcar, uma em 25 e a outra em 26, de maneira que a gente foi para uma capacidade de 65% mix açúcar, e na safra 26, além da ampliação de mix, nós ampliamos a capacidade de moagem mais uma vez, né? Então nós fomos para uma capacidade aproximadamente 900 toneladas de cana a hora. A gente espera, a depender dessa chuva, né, que nós estamos encarando esse ano, mas a gente espera moer algo em torno de 4,7 e com um mix ao redor de 63%, 65%. Então isso tem nos motivado a pensar de uma forma um pouco mais estruturada no sentido da gestão, né? Como é que a gente deixa essa planta, entre aspas, mais calma, né, com menos variações, para que a gente consiga, no final do ano, entregar o que a gente prometeu, né? Então, apesar da gente ter crescido algo em torno de 70% da moagem, a capacidade da moagem efetiva ela cresceu ainda mais, porque a gente reduziu um pouquinho a safra, né? E a gente entende que a nossa planta, da forma que está, com poucos ajustes, a gente deve conseguir processar algo em torno de 5 a 5,5 milhões de toneladas de cana, né? E aqui é um plano diretor nosso, a gente crescer para açúcar e buscando em torno de 75%, com bom SJM, mandando todo o caldo para a fábrica, da moeda para a fábrica, né? Aproveitando o máximo da linha cana. Então esse é um pouquinho da nossa visão linha cana, né? E, claro, né, gente, assim, aqui estão a linha do tempo aqui das nossas ampliações, 20 e 21 a planta de levedura, armazenagem via granelização em 2022 para 2023, e esse último ciclo agora na 25, 26. Então isso é o que tem nos motivado. A gente sabe que
Todos nós aqui já passamos por ampliações, né, gente? A gente sabe que quando a gente cresce, a complexidade do parque aumenta muito. No nosso caso, a gente sentiu muito isso, né? Sempre falo aqui para a turma nossa, a gente tem que tomar cuidado com as nossas manobras. Antes a gente era um barquinho pequenininho, né? E agora a gente já cresceu muito. Então a nossa manobra ela tem que ser mais lenta, mais calculada, né? Então crescer traz complexidade, né? E a gente não pode esquecer o seguinte, né? Todos aqui também estão vivendo esse apagão de mão de obra, né? A gente tem pouca gente e pouca gente qualificada, né? Muito difícil a gente repor quadro e manter uma sanidade mínima na operação, né? E a gente tem trabalhado também nessa frente. E aqui nessa frente, a gente pensa na padronização de algumas operações, vou falar um pouquinho disso, e reciclar essas pessoas que também estão lá na usina, né? Essas pessoas, elas entraram e rapidamente elas foram passando de função e elas certamente não receberam uma carga teórica, uma carga mais bem preparada do que elas precisam fazer. Então a gente acredita, né, gente, que se a gente tiver como controlar esse crescimento com a mínima padronização, com muita automação, a gente tende a colher resultados melhores, né? Então é um pouco disso que tem nos motivado. E eu vou citar 5 iniciativas aqui que a gente tem implementado nos últimos 5, 6 anos, que tem ajudado a gente fazer todos esses ajustes, né? Uma primeira iniciativa que apareceu lá em 2020 foi a melhoria contínua. E aqui eu falo melhoria contínua como um processo mesmo, né? Baseado nas metodologias super conhecidas aqui, né? PDCA, Kaizen, etc. Lá em 2020, a gente tinha um programa chamado Excelência Operacional, que ele tinha como base a metodologia TPM. E, nesse momento, a gente começou a fazer alguns projetos. Nesse momento, nós fizemos 3 projetos. Assim, foi um avanço, né? A gente não tinha time dedicado para isso, as próprias pessoas das áreas tocando desde o início esses projetos. A coisa andou, ganhou volume, e a gente, em 2022, resolveu alocar uma pessoa apenas para fazer esse processo, para esse processo ter mais disciplina, ter um pouco mais de método, né? Nesse momento, a gente conseguiu concluir 6 projetos, isso foi evoluindo, a coisa andou, a gente realmente achou importante manter essa iniciativa. Agora, aqui em 2026, a gente tem o desafio de entregar 12. Em 2025, a gente alocou mais uma pessoa nessa área, fez uma mudança estrutural nessa área, e a gente tem conseguido, pelo menos, tirar um pouco dessa turma do campo, né? Pôr na sala, dar um pouco de metodologia, e ensinar que, se a metodologia for bem aplicada, o resultado vem. Não tem milagre, né? Se dedicar e achar os problemas que o resultado acontece. Então, a melhoria contínua é algo que a gente tem acreditado, de fato, na prática, né? Uma outra iniciativa que a gente também acredita, e aqui a minha opinião pessoal, né, eu acho que essa conta nossa de treinamento e desenvolvimento ela vai crescer muito nos próximos anos. A gente tem vivido muito isso, né? Turnover alto, gente pouco experiente. Então, o processo de instrução operacional foi algo que a gente investiu para que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, entre aspas, em pessoas novas e na reciclagem de quem está lá. E esse processo é um processo bastante simples. Nós pegamos um operador experiente. A primeira ação que nós fizemos foi tirá-lo da subordinação da operação, né? Porque a gente sabe que qualquer buraco, né, que a gente caísse, essa pessoa ia ser tirada para resolver o problema do dia. A gente colocou ele numa área que não responde para a operação e nós criamos um processo. Esse processo ele consiste em revisitar as instruções de trabalho atuais e propor melhorias, propor novas. Aqui colocamos uma forma mais didática, já fizemos um vídeo, já estamos num estágio aqui de fazer um simulador. O instrutor pega, põe na sala mesmo um pouco para receber uma carga teórica. É importante isso, a gente tem sentido que as pessoas têm reagido bem a essa iniciativa e depois vai para campo, ver como são as manobras, o que de fato pode ser feito, o que não pode ser feito. Hoje a gente tem na linha açúcar isso, e nós estamos estruturando para a linha de utilidades e a linha extração, né? É um caminho, para mim, sem volta. Aí estão as fotos aí do Cláudio, nosso colaborador aí andando, ainda mais com essa quantidade grande de mudanças que nós fizemos, né,
nos últimos anos. Então, tem sido uma iniciativa que tem ajudado muito nessa padronização e no desenvolvimento das pessoas. Uma outra iniciativa que a gente tem focado também é como a gente integra, né, os sistemas que nós temos e as áreas que estão disponíveis, pensando na entrega do plano de safra. O que no final do dia a gente tem que entregar de açúcar, de etanol, quanto a gente tem moer, qual que é o balanço. Então a gente tem criticado muito isso. E como é que a gente tem visto? Claro que o planejamento nosso nasce na disponibilidade que tem de cana para o ano. A gente pega essa informação com as restrições que a gente conhece da área agrícola, seja de entrega diária, ATR, disponibilidade de tempo. A gente usa um software para fazer a simulação desses balanços e, portanto, a gente tem o plano de safra estruturado, né? Esse plano de safra, ele é o guia nosso para seguir com as nossas metas diárias e horárias, né? Então, a gente parte desse planejamento técnico otimizado com base num software. O software que a gente utiliza hoje é de um parceiro, de 2 parceiros, PMS Masme, que ele foi customizando para a gente e roda muito bem, né? Aqui algumas telas aí que saem dele, fluxograma, acompanhamento, planejamento diário, semanal, safra, enfim, uma série de linhas de tendências. Então, essa é a ferramenta que a gente usa. Uma vez feito dentro do software, a gente vai acompanhar no campo se as principais variáveis a gente está atingindo. E, para isso, a gente usa o software Gaoa, aqui do nosso parceiro Fermentec. E aqui a gente tem discutido bastante internamente sobre o real uso dele, né? O que a gente tem pensado, né? A gente tem que botar indicador que, de fato, a operação tem ação, né? Vou dar um exemplo aqui. Extração é um indicador muito grande, né? A operação tem ação? Obviamente tem. Mas se a gente falar para ele que ele tem que monitorar a temperatura da embebção, por exemplo, fica mais direto. Então, a gente tem posicionado o Gaoa para nesse nível, né, os indicadores mais baixos, dentro de uma carta CEP. Se ele estiver fora, a obrigação dele é apontar o motivo que ele está fora e colocar qual é a ação que ele tomou. Isso é insumo para a gente depois tratar. Se ele virar um problema crônico, ele vai passar lá, pode passar pela via da melhoria contínua, para a gente tentar eliminar, de fato, a causa raiz desse problema. Então, onde a gente tem trabalhado internamente, aí a gente tem os nossos vídeos de acompanhamento, né? Tem os dashes aí, os dashboards por área. É uma ferramenta que a gente gosta muito e que a gente tem evoluído bastante. Sempre é uma briga, né, gente? Falar para o operador, olha o seu desvio, atenção com o número, mas a gente acha que é o caminho. E o Gaoa também a gente encara como uma forma educativa, né? Porque é muito didático, né? Se você está dentro do alvo, ok. Se não está, você é obrigado a colocar ali o que você viu no momento. Então, isso é da parte do processo, né, da entrega do produto. Como é que a gente enxerga as áreas que suportam a operação? Da sustentabilidade à planta, deixe a planta parar o mínimo possível. A gente iniciou esse ano, essa safra, o Centro de Monitoramento de Ativos. Era um desejo nosso, a gente já vinha caminhando com isso e a gente resolveu estruturar. Nada mais é do que a centralização de todos esses sensores que todos nós aqui temos, né? Sensores aí de vibração, temperatura. A gente colocou isso tudo numa sala. A gente não aumentou a equipe, né? A gente pegou os 3 técnicos de confiabilidade que a gente tem e aí criamos uma rotina que ele tem que entregar diariamente, né? Tem a sua interação com o processo. Então, esse rito tem ajudado muita gente. Com isso, a gente dobrou o número de sensores, a gente fez esse investimento, né? A gente monitorava algo em torno de 40 equipamentos críticos, nós passamos a monitorar 80. Além disso, nós levamos para esse centro as temperaturas do circuito de açúcar seco, saindo do secador, né? Todo aquele circuito seco até a expedição via granel pelo túnel, que é algo bastante crítico, né? E também a temperatura das esteiras de lona de bagaço, né? Onde tem lona, a gente tem uma tecnologia Bosch que mede a temperatura dos cavaletes e ela compara entre si e dá os alarmes. E essa função também ficou a cargo do CMA, do Centro de Monitoramento de Ativos. Além disso, a gente também tem crescido no básico, né, gente? Assim, checklist operacional da área. A única coisa que nós fizemos foi digitalizar para a gente acompanhar melhor.
nada mais é do que as áreas fazendo seus apontamentos das condições básicas, ruído, nível de óleo, e aí a gente faz todo o monitoramento de aderência. Quando aparece uma anomalia, se for aquilo que a operação consegue apurar, ele abre um tipo de nota, se for a manutenção específica, ele abre outro tipo de nota, e depois a gente também acompanha isso. Então, aqui é digitalizar um pouco do básico, como todo mundo já fez, já faz, e que, se a gente tomar cuidado, a gente vai se perdendo, né? Trocam as pessoas, fica cada vez mais difícil da gente manter esse mínimo da manutenção autônoma ali, né? Que é o pertencimento do operador em relação à máquina que ele cuida. Então, a gente tem batido muito forte nisso. Isso que já deve estar uns 3 ou 4 anos rodando com a gente também. E a gente não colocou em todas as áreas, a gente colocou nas áreas que impactam mais no ritmo de moagem da usina, né? Colocou aqui nas saídas, centrífuga de levedo, centrífugas de açúcar, e colocou na entrada, né? Moendas, caldeira. É por aqui que a gente vai avaliando em que momento a gente pode avançar. E a última iniciativa aqui que a gente não tem nada muito diferente, aqui é um posicionamento dessa área, né? A gente tem conversado muito sobre a contribuição da área de laboratórios com o processo. A gente entende que o laboratório ele tem a sua autonomia, ele não responde para a operação, mas ele tem que ser encarado como um aliado, né? O processo tem que entrar no laboratório, ele pode questionar a análise dentro de uma faixa aceitável, e o laboratório tem que gerar dado que a operação usa, né? A tempo, com amostragem confiável, né? Não adianta nada, se a gente não tiver certeza do que nós estamos medindo e colocando a tempo em cima da mesa, no final do dia nós não vamos entregar. Então, aqui tem uma mudança, nós mexemos na estrutura do laboratório, mudamos a posição dele no organograma, para a gente tentar trabalhar cada vez mais com essa independência, porém com essa contribuição real, né? E aqui, por fim, né, olhando aqui de forma integrada, nasce dentro de um software de planejamento, uma vez que a gente traçou a meta do ano, do mês, do dia, nós vamos espelhar ele lá na hora, vamos monitorar dentro do GAOA os dados que vêm tanto dos PLCs quanto das análises laboratoriais. Está lá a operação nossa apontando o desvio, tomando iniciativa para corrigir. A gente também pretende entrar, né, com a engenharia de operações. A engenharia de operações, hoje a gente não tem isso, né? Hoje a gente tem o COI, mas a gente não tem os engenheiros que criticam essa operação do COI. As ilhas estão independentes ali, né? Então, nós estamos em desenvolvimento com 3 engenheiros, eles estão caminhando dentro do programa Trainee. O objetivo é que um fique em cada turno, utilizando, né, todos esses dados aqui que estão lá no balanço, estão sendo coletados, eles vão recomendar as ações para a nossa liderança de campo. E aí, assim, a liderança interagindo para garantir o balanço, né? Aquilo que é problema crônico, ele tende a ser tratado dentro da área de melhoria contínua, dentro de um programa de melhoria contínua, né? E aí, eu fecho o ciclo aqui com a instrução operacional, né? Essa ação de querer minimamente padronizar as nossas operações mais básicas e treinar aquele que entra e reciclar aquele que está lá, né? Então, esse